Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus esteja com cada um. Eu vou deixar uma reflexão rápida aqui, não é nada muito longo, sobre a palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo de número 14, verso 22, mas a gente vai ler o 21, só para pegar um pouquinho desse contexto aqui rapidamente, que ele vai dizer assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Amados, o que esse texto tem a ver com os nossos dias? Essa é uma mensagem para os nossos dias. Nós sabemos que Paulo ele foi muito perseguido, aqui está falando do contexto de vida dele. Se você quiser pegar esse contexto, só você ler. Pode começar, o certo é ler o livro de Atos todo, mas pode começar aí pelo capítulo 8, né? Ali pelo 7, onde Estevão faz aquele discurso belíssimo contra a religião em si e contra também os templos, né? E os falsos profetas, né? E é por isso que ele é morto. Ele não é morto só por anunciar a Cristo, porque isso muitas pessoas fazem, tá? Mas ele é morto justamente por denunciar, né, um sistema religioso a qual ele, por ser perseguido, ele acaba sendo ali apedrejado e morto, né? Porque ele fala que o povo era um povo obstinado de coração e resistia à voz do Espírito Santo da mesma forma que o povo que Moisés libertou, a qual eles tanto, né, endeusavam, vamos dizer assim, a Torá, a lei, Moisés, chegava a ser até uma idolatria, né? E Estevão estava ali denunciando essas coisas. E aqui a gente vai ver a história de Paulo, Paulo sendo perseguido pelo Evangelho, muitos conhecem a história dele, né? Até mesmo por alto. E a gente vai ver uma palavra-chave aqui, que é para os nossos dias. E é uma palavra que muitos, né, que acreditam aí no arrebatamento antes da tribulação não conseguem explicar. E quando vai explicar, quer meter contexto histórico em cima, né? Sempre meio que fugindo ali daquilo que verdadeiramente o Senhor quis deixar para a gente aqui. Por quê? Olha o que está escrito no verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, a igreja de Atos foi perseguida? Foi. Passou por muitas tribulações? Sim. Eram os sofrimentos da grande tribulação que virão? Não, mas eram sofrimentos bem semelhantes. E se a igreja de Atos, que foi a primícia da igreja, podemos assim dizer, né? O povo que tinha ali a essência do Espírito Santo, foi provado dessa forma, por que nós, nos tempos finais a qual nós estamos vivendo, né? De apostasia já preeminente aí, falsas profecias, falsas doutrinas, falsos mestres, falsos pastores, doutores, né? No meio de tantas religiões, a qual Satanás usa delas para enganar o povo, e principalmente dentro das denominações, né? Eu não estou aqui dizendo que quem está numa denominação tem que sair logo e está em pecado, não é nada disso, não vai pegar minha fala aí e ficar colocando asneira em cima, tá? Mas aqui mostra como que a gente tem que se comportar e ver a profecia, e ver a palavra de Deus, né? Que o arrebatamento secreto, ou seja, o arrebatamento antes da grande tribulação, não bate com esse, né, e com muitos textos da Escritura, né? Aí a pessoa pode falar, você está pegando um texto isolado aí, tá falando, né, essas coisas. Não, é só você ver o contexto da igreja de Atos. Isso daqui não é segredo para ninguém. Uma igreja que foi martirizada por Cristo, uma igreja que perderam cabeças, muitos foram queimados, outros foram jogados em covas de leões para serem engolidos, tragados vivos, entendeu? Por Nero, que foi uma tipologia do anticristo, sabe? E Paulo aqui, quando ele está falando isso para os discípulos dele, o Espírito Santo instruiu Lucas, né, a colocar essas palavras aqui
provavelmente como Paulo deve ter falado com sinceridade, e colocou assim, ó, fortalecendo a alma dos discípulos, ou seja, é uma mensagem que fortalece a alma. Porque a mensagem que massageia o ego, ela não fortalece a alma. E a mensagem pré-tribulacionista, ela massageia ego. Ah, eu vou ser arrebatado antes, Jesus pode voltar a qualquer momento, eu não estou na tribulação. Fé, graças a Deus por isso. E aí a pessoa, né, acaba até se apostatando com a mensagem dessa. Aí chega o tempo da tribulação, a pessoa vai estar como? Despreparada. Vai estar sem as armaduras de Deus, como Paulo fala lá em Efésios 6, 10, né? E não vai estar com a alma fortalecida. Pelo contrário, a alma vai estar totalmente despreparada e ali a pessoa vai acabar cedendo, né? E ali Paulo ainda fala, exortando a permanecer firme na fé, ou seja, tendo a alma fortalecida, você permanece firme na fé, você não se dá a vencer. Lembra da oração do Pai Nosso? Livra-nos de toda a tentação, né? E também livrai-nos do mal. Ali, na palavra verdadeira, né, no grego, no hebraico, se você pesquisar, Jesus ele vai estar falando, tem um acréscimo ali, ele vai estar falando, livrai-nos da hora da tentação. Que hora da tentação é essa? São só as tentações do dia a dia? Tem as tentações do dia a dia? Tem as tribulações do dia a dia? Tem. Mas eles não estão falando disso. Quando Deus ele coloca esses textos assim, essas palavras-chave que você tem que prestar muita atenção quando você vê na Escritura. Dia do Senhor, tribulação, tribulações, tentação, hora da tentação. Essas palavras assim, né, como essas e outras, são palavras-chave. Deus está querendo dizer alguma coisa para a gente, né? Então você vê aqui, ó, e mostrando que através de muitas tribulações, ou seja, muitas, não são só as do dia a dia, porque no tempo da grande tribulação vai vir coisas que a gente nem imagina, irmãos, que a gente lê aqui no livro de Atos assim, a gente imagina assim, tem uma noção, mas quando acontecer mesmo de fato, em verdade, a gente vai ter que estar firme nessa palavra aqui, vai ter que estar firme nessa fé. E como que a gente fortalece nessa fé aqui? Se preparando para a batalha, não é? Não é assim que Paulo fala? Se o som da trombeta for incerto, quem se preparará para a batalha? E a mensagem pré-tribulacionista é um som incerto. Não prepara ninguém para a batalha, né? Deixa todo mundo despreparado e quando a batalha vier, vai ter muito soldado caindo aí, ferido a espada aí e não vai poder nem se levantar mais, vai morrer logo de primeira. E aqui fala, nos importa passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, ou seja, o reino de Deus, por isso que Jesus falou que o reino dele é conquistado com esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ele não está falando só do esforço do dia a dia, de negar a carne e tal, tem esse esforço sim, mas ele está falando de algo muito maior. A palavra de Deus, ela sempre vai nos falar de algo muito maior. Não é só isso que a gente escuta. Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu e pronto, né? Eu tenho batido nessa tecla muitas vezes quando eu converso com pessoas ao meu redor, porque é uma mensagem que já está antiga e não que Jesus não faça isso, mas o evangelho não é só isso, né? Claro que a salvação é algo profundo, né? A cura, a libertação, mas quando a gente fala de só isso, é tipo assim, é ficar só nessa palavra, é só nesse leitinho, não tem alimento sólido, sabe? Então assim, que os irmãos possam meditar nessa palavra, deixar aí os seus comentários, e ler o livro de Atos e pegar esse contexto e colocar ele para os nossos dias. Porque quando as testemunhas do Senhor se levantar, que são os dois povos, judeus e gentios, a gente vai viver esse mesmo contexto aqui. Só que é como se fosse um contexto mais elevado, né, do que foi em Atos. Aí você pensa, se foi maravilhoso, se é maravilhoso. Eu falo por mim, eu fico alegre quando eu livro o livro de Atos. Fico alegre. Porque são tantos sinais e eu fico querendo aquilo. Imagine no tempo do fim, todos esses sinais, todas essas maravilhas, né? E porque assim, Deus ele traz sim a tribulação, mas ele também vai trazer muita cura. Muita gente vai se converter, porque a palavra fala que converterão o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né?
Aí vai falar, tem gente, mas se cumpriu em João Batista. Não. João Batista cumpriu em parte a profecia, uma profecia que ela tem um ciclo de cumprimento. E ela vai voltar nos últimos dias. Eu vou deixar essa palavra para reflexão, não quero que o vídeo fique muito grande. E comentem e tirem suas dúvidas também. Eu vou estar falando mais sobre esse assunto e esclarecendo mais coisas. Tá bom? Fiquem todos na paz e tenham um ótimo dia.